dia, boa tarde ou boa noite para você, estudante do terceiro ano do ensino médio. Que bom que nós estamos aqui juntos mais uma vez para poder discutirmos os assuntos relacionados à matéria, a disciplina de língua portuguesa. Para você que ainda não me conhece, olha, eu não acredito se você ainda não me conhece. Mas se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o professor Magno Andrade e hoje nós vamos continuar trabalhando com algumas questões relativas à nossa disciplina. Se você quiser acompanhar, nós estamos aqui no PET 3 na semana 5, tá bom? A aula de hoje é sobre a competência 4 do Enem. Aí você vai lá na semana 5 do PET 3 e fala assim, uai, professor, a semana 5 do PET 3 não está falando nada de competência 4. Mas o conteúdo que é discutido na semana 5 do PET 3, que são os conectivos, tem muita relação com a competência 4 do Enem. Por isso que nós vamos fazer esta relação aqui hoje, tá bom? A gente vai ver como que a competência 4 do Enem, ela dialoga com o conteúdo de conectivos, beleza? Portanto, na aula de hoje nós iremos compreender as principais características da competência 4 de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, nós temos trabalhado muito com o Enem e agora nós vamos intensificar este trabalho. Então vocês vão ver que o PET 3, ele vai discutir muito acerca do Enem. O PET 4 também, que vocês farão daqui a pouco, vai discutir também muitas questões relativas ao Exame Nacional do Ensino Médio. Porque vocês estão no terceiro ano e normalmente é no terceiro ano que os alunos, as alunas vão fazer a prova do Enem. Por isso que nós temos discutido tantas questões relativas ao Enem. E mesmo que a gente não fale especificamente do Enem, percebam que eu sempre faço uma relação. Dependendo do conteúdo, eu consigo trazer para vocês, assim, olha, no Enem cai desse jeito e tal. E é importante também que vocês assistam as aulas que são exibidas nas sextas-feiras, porque na sexta-feira é aula específica de conteúdos do Exame Nacional do Ensino Médio. Não só em língua portuguesa, mas em todas as outras disciplinas que vocês têm aqui, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar da competência 4 e nós já falamos de outras competências, tá? E se não falamos, vamos falar ainda. Recapitulando, o Exame Nacional do Ensino Médio, quando a gente pensa na redação da prova, ela é avaliada em 5 categorias: competência 1, 2, 3, 4 e 5. A competência 1 a gente vai falar, a competência 2 nós já falamos, a competência 3 também eu sempre falo com vocês. Hoje nós vamos falar da competência 4 e já, em breve, falaremos da competência 5 também, tá bom? Bom, me acompanhe aqui. A competência 4, então, de avaliação do Enem diz o seguinte: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí você lê isso aqui e fala assim, professor, legal, beleza, não entendi nada. O que é isso de mecanismo linguístico? O que está acontecendo? Gente, é o seguinte, a competência 4, ela tem uma avaliação específica. Ela vai trabalhar com o uso de mecanismos linguísticos. E um dos principais mecanismos linguísticos que nós temos para construir uma argumentação é justamente o uso de conectivos, que é o conteúdo estudado na semana 5 do PET 3. Portanto, quando a gente pensa em competência 4 do Enem, nós estamos falando essencialmente da utilização de conectivos na redação, tá bom? Vamos ver então. Vamos ver o que a cartilha do participante do Enem de 2020 diz sobre a competência 4. É muito importante que vocês vejam, que vocês olhem, que vocês leiam a cartilha do participante. A cartilha de 2021 ainda não foi lançada. E não é todo ano que o Enem lança. Tem ano que lança, tem ano que não lança.
Nos últimos anos, ele tem lançado. E aí a última cartilha que nós temos é a de 2020. Como a prova esse ano é em novembro, normalmente lá para outubro eles costumam lançar a cartilha, tá? Mas já adianto, ela não muda muita coisa. Normalmente a cartilha se mantém de um mesmo jeito. Muda uma coisinha ou outra, mas não são mudanças tão significativas, tá? E aí a gente vai ver o que a cartilha fala. Por quê? A cartilha do participante é um material interessante porque ela vai te dar dicas, ela vai te dar orientações de como desenvolver dentro da sua redação cada competência de avaliação. E aí isso facilita porque se eu sei exatamente o que o Enem quer e como que o avaliador vai trazer a minha avaliação, eu consigo fazer um texto direcionado para aquela avaliação e, portanto, aumentar minha nota, tá bom? Vamos ver. Os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Então, quando a gente pensa em lógica e formal, é algo interessante para já vocês guardarem, tá? Deixa eu só trocar essa cor de caneta aqui, que eu acho que o vermelho fica melhor para vocês verem ele. Então, lógica e formal. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos. Nós temos informações importantíssimas nesse slide aqui e que eu quero destacar com vocês, tá? Olha só. A competência 4, então, fala sobre a estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A redação ela é composta por partes. Partes maiores, como é o caso dos parágrafos, partes menores, que são as frases, as orações e as próprias palavras. Tanto uma palavra com a outra, quanto uma oração com a outra, quanto um parágrafo com o outro, ele precisa de ter uma relação. Ele precisa de ter uma conectividade. E é aí que entra a competência 4, justamente. Porque eu tenho que produzir um texto que tenha uma estruturação e uma sequenciação que seja lógica, ou seja, que eu siga uma linha coerente com as minhas ideias, que eu siga uma linha coerente com aquilo que eu estou dizendo para o meu leitor, e formal. Vamos continuar, olha. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com uma pessoa que ela vai falando e que no fim daquilo que ela fala, você não entendeu nada. Ela junta um assunto com o outro, ela fala uma coisa e fala outra coisa, e não termina o assunto, e muda de assunto do nada. E aí no fim da conversa, você nem entendeu muito bem o que aquela pessoa disse. Isso é porque essa pessoa não tem uma sequenciação coerente daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está falando. E é justamente isso que nós precisamos de ter, que nós precisamos de buscar dentro do nosso texto. Uma sequenciação coerente. Uma coerência entre as ideias, uma coerência entre as frases, entre os parágrafos, tá bom? E a gente vai ver como que nós vamos fazer isso. E outra coisa importante também, que fala de mobilizar recursos coesivos. E aí nós veremos aqui agora o que são os recursos coesivos. Lembrando, a coerência e a coesão, elas andam juntas na construção de um texto. A coerência é quando você estabelece ideias, estabelece frases ali, contextos que dialogam entre si, e a coesão é esta inter-relação
em relação à gramática. Então, como que você utiliza de recursos gramaticais para poder estabelecer uma coerência dentro do seu texto, tá bom? Vamos lá, então. Continuando. Esses recursos coesivos podem ser preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções, como vimos em nossa última aula. Nossa última aula, então, nós falamos muito sobre os conectivos. E é aqueles conectivos que nós vimos que estabelecem esses recursos coesivos. É justamente os conectivos que são aquele mecanismo linguístico que nós vimos ao lermos a competência 4. Lembra que a competência fala de utilizar mecanismos linguísticos? Esses mecanismos linguísticos são essencialmente os conectivos dentro daquelas classes de palavras que nós já vimos, tá? Além desses, os operadores argumentativos são os principais termos responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto dissertativo argumentativo. Quando a gente fala de relação semântica, nós estamos falando das relações de sentido dentro do texto, tá? E o que seria os operadores argumentativos? Operadores argumentativos são aqueles conectivos utilizados para promover a argumentação. Um exemplo básico de operador argumentativo. Quando você coloca lá no início do segundo parágrafo, em primeira instância, vírgula, vamos falar tal sobre isso. E no terceiro parágrafo, no início dele, você coloca em segunda instância. Perceba que quando eu utilizo um em primeira e depois em segunda instância, que é uma forma de conectar, eu estou justamente conectando uma ideia a outra. Eu estou dando uma sequência lógica para aquilo que eu estou dizendo. Quando coloca, por exemplo, a priori e depois você coloca outro sim, que é isso, professor? Isso são conectivos. E esses conectivos, eles estabelecem uma relação coerente entre um parágrafo e outro e são usados como operadores argumentativos. Por quê? Porque é por meio deles que eu estou delineando a minha argumentação. Uma argumentação coesa e coerente, tá bom? Continuando. Desse modo, a competência 4 do Enem pretende avaliar como você utiliza de recursos coesivos para conectar o seu texto e construir a sua argumentação. Essa competência analisa dois tipos de conexão no texto, a interparagrafal e a intraparagrafal. Vejam então, dois tipos de conexão são analisadas dentro da competência 4, interparagrafal e intraparagrafal. Nós precisamos de aprender a desmistificar as palavras, até mesmo sem utilizar um dicionário. As palavras, elas são compostas, elas são estruturadas por partes. Então, eu consigo dividir aqui, por exemplo, dessa forma, olha. Interparagrafal, intraparagrafal, como se fossem duas palavras em uma. O paragrafal, pensa, paragrafal, parágrafo. Então, eu já consigo entender que essas frases, essas palavras dizem respeito a algo relacionado ao parágrafo, não é? Paragrafal está aqui, então tem alguma relação com o parágrafo. Mas, professor, inter e intra, o que seria? Pensa, por exemplo, em algo que seja internacional. Quando eu penso em internacional, eu estou pensando em algo que é de fora da nação, não é? Ah, eu vou fazer uma viagem internacional. Você vai ficar dentro do Brasil? Não. Uma viagem internacional é fora da nação. Então, eu posso entender que o interparagrafal é fora do parágrafo. E intraparagrafal é dentro do parágrafo, tá? Vamos ver como que isso acontece.
A coesão intraparágrafo se refere à presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos. E a coesão interparágrafos é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos. E aqui a gente tem essa imagem que é dada pelo próprio material do Enem, que a gente consegue entender como que é feita esta avaliação. O que ele traz, então? Ele traz conectivos, esses que estão marcados de rosa aqui. São conectivos interparagrafal. Por quê? Porque eles estão fazendo uma relação entre os parágrafos. Olha, ele está fora dos parágrafos, ele não está interno ao parágrafo, como as palavras destacadas de azul que vocês estão vendo aí. Ele está fora. Então, olha, diante desse cenário, é o início da argumentação. Por outro lado, percebam então que eu coloco uma argumentação aqui e marco para o meu leitor que, além disso aqui, olha, existe um outro lado da história que eu também quero falar. Aqui é localizado o conectivo, o operador argumentativo do meu texto. Porque eu estou mostrando para o meu leitor uma sequência da minha argumentação. E é justamente, a grosso modo a gente pode falar que são esses conectivos no início dos parágrafos que vão estabelecer a ideia dos conectivos interparagrafais. Enquanto que todos esses que estão em azul são classes de palavras, são expressões utilizadas dentro do parágrafo. Portanto, são os conectivos intraparagrafais. Eu vejo então, olha, além disso, eu disse algo e além disso, vou trazer outra informação. Tudo isso é necessário para que você possa estabelecer a ideia intraparagrafal. E nós temos algumas palavras marcadas aqui que não funcionam necessariamente como conectivos, mas que fazem menção ao tema da redação, tá bom? Portanto, gente, o que eu te aconselho a produzir o seu texto? Primeiro, ao pensar no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo da sua redação, sempre inicie ela com um conectivo. Não deixe de iniciar com conectivo os seus 3 parágrafos, tirando a introdução, os seus 3 parágrafos seguintes, tá? Coloque esse conectivo, porque ele é avaliado como interparagrafal e ele vai ser buscado pelo avaliador quando ele pensar a competência 4 no seu texto. E sempre que possível, utilize dos conectivos dentro dos parágrafos. Conectivo é algo que você não precisa ter medo de usar, você precisa de saber usar. Você precisa de saber o sentido, você precisa de saber o significado, você precisa de saber a sua intenção de colocar ele ali. Mas não tenha medo de utilizar conectivos, porque isso garante uma nota excelente para você na competência 4, tá bom? Continuando então. Outro ponto importante de avaliação na competência 4 é o monobloco. Um texto monobloco é aquele composto por um parágrafo só, olha só. O texto inteiro é um parágrafo só. Aí a gente tem um problema. Eu te aconselho a fazer um texto que tenha pelo menos 4, ou melhor, que tenha 4 parágrafos. Introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então, o que a gente deve evitar na elaboração da redação? Primeiro, a ausência de articulação entre orações, frases e parágrafos, ou seja, não usar conectivos. Você deve usar, tá? A gente deve evitar também a ausência de paragrafação, que é justamente produzir textos monoblocos. Nós temos que evitar o emprego de conector que não estabeleça relação lógica entre 2 trechos do texto e precisamos evitar repetição ou substituição inadequada de palavras, tá? Usar a mesma palavra sempre, várias vezes, a gente deve evitar.
Na aula de hoje, portanto, nós compreendemos as principais características da competência 4 de avaliação do Enem. Aqui estão as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e até o nosso próximo encontro.